Fala rapaziada, beleza? Vocês já ouviram falar sobre rig de mineração? Nada mais é que um equipamento de mineração. Ela serve para minerar criptomoedas. E eu decidi montar uma, porque eu fiz um teste com minha máquina principal para ver como funciona, como fazer as configurações, tudo. Agora que eu já sei como faz a configuração, minerar, né? Esse meu computador aqui, ele tá gerando em torno de $1 por dia, né? Ele contém uma placa de NVIDIA 1050, não serve para minerar, é bem fraquinha, tá? Ela tá dando em torno de $1 por dia, em torno aí no mês aí, $30 no mês, em torno de R$150 aí, tá? Então, como que a gente já sabe fazer toda a configuração, já sabe botar para minerar, decidimos montar uma rig de mineração aí, equipamento. Como tá com o computador parado aqui, que ele contém um i5, né? Um 8 GB de memória RAM, decidimos pegar ele e fazer ele a nossa rig de mineração. Então a gente comprou a fonte e a placa de vídeo, que é a mais importante. E a gente vai estar explicando para você tudo sobre a mineração aí, o equipamento. E o primeiro equipamento que a gente vai estar explicando para você é a fonte. A fonte aí, a fonte potente aí, a GX de 750 watts, beleza? Vou estar explicando para você. Bom, é isso aí. Vamos lá falar sobre a nossa fonte GEX 750 watts da Cougar, certo? Vocês podem ver já na primeira imagem aqui, né? Que essa é uma fonte modular, tá? Não tem cabo nela. A gente vai conectar os cabos de acordo com a necessidade. Mas vamos lá, vamos passar aí para nossa explicação aí sobre essa fonte, tá? Tem muita informação aqui que vocês vão encontrar que são informações comuns às fontes, né? Então vamos lá. Essa fonte é uma fonte, né, a GX 750 watts, é uma fonte de potência de 750, né? Ela tem a certificação 80 Plus Gold, tá? Mais para frente a gente explica sobre essa certificação. Ela tem um PFC ativo, tá? Isso aí traz economia para a fonte. Vou explicar também mais para frente o que é esse PFC ativo. Tá? É uma fonte bastante silenciosa, full modular, ou seja, a gente só conecta os cabos que precisa, tá? Isso aí melhora na circulação de ar dentro do PC, né? Porque não vai ter aquele mundaréu de cabo jogado, passado ali, né? Fica mais bonito, mais organizado, né? Então assim, a gente só vai conectar o que realmente precisa. É uma fonte de durabilidade prolongada, tá? Ela, por ser uma fonte ali Gold, né? Então ela tem que ter os componentes bons, que é para garantir ali, né, o que realmente vai entregar. Então é uma fonte muito boa, certo? Durabilidade prolongada. Níveis de ruído mais baixos, né? Como eu já disse, é uma fonte silenciosa, né? Saída de tensão ultra estáveis, né? Saída de tensões ultra estáveis. Ela tem vários circuitos aí que garantem, né, a saída da fonte. A temperatura de operação dessa fonte é de 40 graus Celsius, né? Então é uma fonte que não trabalha com muito calor. E isso está associado diretamente ao PFC, né? Que é o fator aí que traz a economia. Afinal, calor significa energia desperdiçada, né? Energia jogada fora. E é uma fonte com várias proteções. Proteção OVP, OPP, SCP, UVP, OTP, OCP. Opa, pera lá, não se assuste não. A gente vai explicar o que é cada uma dessas siglas aí, tá? As proteções. E falo já, tá? As proteções são o seguinte. Exigidas no Brasil, tem 3 proteções, tá? OVP, que é Over Voltage Protection, é a sobretensão, né? Às vezes vai a tensão muito acima, tá? Então ela tem um circuito ali que protege esses picos de energia. SCP, que é o Short Circuit Protection, é o tal do curto-circuito, né? Deu um curto-circuito lá, a fonte tem circuito de proteção para isso também. OCP, Over Current Protection, é a sobrecorrente. Assim como às vezes tem a sobretensão, pode ter também no circuito ali uma sobrecorrente, uma corrente acima do esperado pela fonte, né? Então ela tem circuito para isso também.
São as 3 proteções exigidas aí, tá? Tem mais 3 proteções aí que a gente pode citar, que é a OPP, Overpower Protection, que é a sobrepotência. Às vezes o componente ele entra em curto-circuito, acaba pedindo muita energia, ou então alguma coisa que está pedindo muita energia da fonte, né? Ela tem um circuito para proteger disso aí. Under Voltage Protection é a baixa tensão. Tá? Se a fonte ela trabalha ali com a tensão mínima de 110, a tensão mínima de 90 volts, né? Se cair para 85, ela tem o circuito que vai proteger, ela vai desligar. Tá? OTP, Over Temperature Protection, é a sobre temperatura. Subiu muito a temperatura, deu alguma pane, tá com falta de circulação de ar, né? Tá entrando ar quente na fonte, isso está causando sobreaquecimento da fonte. Ela também tem um circuito de proteção para sobretemperatura, Over Temperature Protection. Então essas aí são as proteções dessa fonte, né? E aliás, essas 3 primeiras aí, a maioria das fontes que saem hoje de fábrica, elas vêm com esse circuito de proteção, é uma exigência, tá? E é isso aí. O que é afinal o selo 80 Plus, tá? É a certificação obtida pela eficiência, ou seja, a relação entre a potência consumida da tomada e a potência entregue ao equipamento. Quanto menor o desperdício, o calor, melhor é a fonte. O que isso significa? A fonte tem que entregar 300 watts. Tá? Se pegar uma fonte ruim, por exemplo, tá? Se ela tem que entregar 300 watts, ela vai consumir da tua tomada 450 watts. 150 watts é desperdício. Tá? É calor, ela vai transformar em calor para poder entregar ali aqueles 300 watts, né, da fonte. Então nessa tabela aqui a gente tem as certificações. Tem a certificação White, né, a Bronze, Silver, Gold, Platinum e Titanium. Tá? Um dado muito importante que é o seguinte, tá? Quanto mais você vai andando nessa tabela, mais cara é a fonte. Melhor também é a fonte. Você paga por aquilo que você compra, né? Certo? Vamos dar um exemplo. Na carga, com carga de 100%, tá? Então assim, eu tenho uma fonte de 750, né? E eu vou colocar carga ali para os 750. Carga total de 750. Numa fonte White, ela vai entregar 80%. 20% é desperdício. Tá? Então, por alto aí, 750, 20% é desperdício, 1714, 140, por volta aí de quase 200 watts, ela vai jogar fora. Então, se ela tem que entregar 750, na tomada ela vai consumir 950 watts ali, mais ou menos. Tá? Fazendo a conta de cabeça aqui. Tá? Então, assim, 20% ela joga fora. É calor. Tá? Isso para uma fonte a 100% de carga. Né? A fonte bronze ela consegue entregar 82%, a silver 85%, a gold, né, a fonte que a gente comprou aí, ela consegue entregar 87%, a platinum 89% e a titanium 91%, né? Então assim, essa aqui, o desperdício dela vai ser muito menor. Ela tem desperdício apenas de 9% do consumido. 750, né, vamos arredondar, ela joga perto de 75 watts fora para entregar os 750. Isso aí, então, ela vai consumir na tomada ali 750 mais os 75, 825 watts consumidos da tomada para entregar os 750. Tá? Então, é assim que funciona essa tabela, tá? Aí, pô, por que você não comprou a Titanium se ela entrega 91%, né? Enquanto a Gold que você comprou é 87%. É pelo fator preço, né? Custo-benefício, tá? Como eu falei para você, conforme você anda nas categorias aqui, mais cara é a fonte, né? Assim, a fonte Gold ela já tem um preço razoável,
tá? É um preço razoável. A Platinum, ela é mais cara, tá? A Titânio, então, muito mais cara, tá? Mas assim, a longo prazo, tá? Isso aqui acaba equilibrando. Vale a pena você comprar uma Titânio para uma fonte, para uma máquina que vai ficar ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, assim, ela fica full time ligada, tá? Eu estou economizando aqui de 87 para 91, né, economizaria 4%. Aí a diferença aqui 4%. Então assim, numa primeira instância, né, pelo custo-benefício, eu optei pela fonte Gold, tá? Pra gente fazer os experimentos, ver como é que fica o equipamento aí, né? E futuramente, de repente, a gente parte aí para uma Titânio, tá? Então é isso aí. Essa é a certificação 80 Plus. E o que é o PFC ativo? PFC, Power Factor Correction, fator de correção de força, tá? Ele serve basicamente para melhorar a eficiência de uma fonte, diminuir a sua perda de energia. É um circuito que tem dentro da fonte, né? E ele ajuda a melhorar a performance dela. É um circuito. Ele está associado diretamente à certificação 80 Plus. Por exemplo, uma fonte sem o PFC, tá? A eficiência dela geralmente está na casa ali de 50% a 60%. Ela perde de 40% a 50%. Vamos fazer a conta de 50%. Eu tenho uma fonte de 500 watts. Tá? 250 watts ela joga fora, 250 watts ela entrega, né? Aliás, ela puxa da tomada 500 watts, né? Ela puxa da tomada 500 watts, 250 ela transforma em calor e os outros 250 ela entrega para o equipamento. Tá? Tem muita fonte no mercado aí, por exemplo, aquelas fontes que esquenta bastante. Você abre o equipamento, principalmente equipamentos antigos, fonte ATX, aquelas fontes que esquentam. Você vê lá que ela está na etiqueta lá, fonte de 200 watts, tá? Bom, mas se ela está esquentando tanto, 200 watts, quer dizer que ela está consumindo da tua tomada 400 para poder entregar aqueles 200 para o equipamento, tá? Então essa é uma fonte sem PFC. Uma fonte com PFC passivo, ela já consegue entregar na ordem de 70% a 80%. O desperdício caiu bastante, cai para 20% a 30%. Né? E a fonte com PFC ativo, né, que é o melhor mundo aí, ela consegue entregar de 95% a 99%. Né? O desperdício está na casa de 1% a 5%. Interessante isso aqui, né? Equipamento que fica ligado full time, 24 horas por dia, 7 dias por semana. De repente compensa você ver essa característica aqui, se ela realmente tem o PFC ativo ali, né? Você desperdiça só 1%? Oh, maravilha! Então é isso, vamos dar um exemplo aqui, uma fonte de 300 watts com 50% de eficiência, que seria a fonte sem PFC, né? No limite de carga, ela vai consumir 450. 150 serão desperdiçados de forma de calor, né? Então, assim, a gente deu o exemplo aqui da fonte de 300 watts, né? 300, 300, 300. Sem PFC, com PFC passivo, com PFC ativo, né? Então, na ordem de 50, 70 e 95%. A gente vê que na fonte sem o PVC ela consome 450, né, e 150 é calor, vai desperdiçar de calor. Na fonte com PFC passivo ela consome 390, né, e 90 vai para calor. E na fonte com PFC ativo ela consome 315 da tomada para entregar os 300. Olha só que beleza, só 15% é desperdiçado na forma de calor, tá? Isso aqui é muito mais econômica. Você pegar aqui da primeira para essa aqui, a economia praticamente quase que 50%, né? Economia grande, tá? Então, mais uma característica importantíssima aí para a gente ver ao comprar uma fonte, tá? Bom, voltando à nossa fonte GEX 750, né? Aqui estão as características dela. É uma fonte que tem alimentação de entrada de 100 a 240 volts, né? Se abaixar do 100 ali, ela tem 10% ainda, né? Que é os
90 volts, baixou de 90 volts, aí o circuito de proteção vai entrar e vai desligar a fonte. Então ela trabalha de 100 a 240 volts, mesma coisa para 240, né? Se houver uma sobretensão aqui de 10%, ela vai desligar também, né? Ela trabalha de 100 a 240 volts, né? Frequência de 50 a 60 Hz, Brasil é 60 Hz, tá? Então essa fonte aqui atende a especificação, ao padrão brasileiro, né? E é isso aí. Ela tem dois circuitos, tá? Um circuito de 100 watts, tá? Onde no 3,3 volts ela entrega 18 amperes, no 5 volts ela entrega 20 amperes, tá? E o outro circuito ali nos 12 volts, mais 12 volts, onde ela entrega 62,5 amperes, né? Totalizando aí os 750 watts. Lembrando que a fonte tem um total de 750 watts, tá? No menos 12, ela tem a corrente de 0,3 amperes, no mais 5 VSB, 3 amperes. Com relação aos conectores, como eu mostrei na primeira imagem lá, a imagem de capa aqui da nossa apresentação, né? Você pode ver lá as conexões, a foto das conexões. Ela tem um conector principal, tá? Que é o 24 pinos. É o 20 mais 4. Os 4 aqui eles são destacáveis, né? Dá para você desconectar. É assim, é uma fonte que atende tanto o motherboard de 20 pinos como a de 24 pinos. Tá? Tem um cabo, né, com essa conexão. Para o CPU, para o processador, ele tem dois cabos de 8 pinos, que é o 4 mais 4 pinos, também destacáveis, né? Então ele vira um 4 mais 4, são dois cabos desses. E tem 6 conexões de 4 pinos. 6 conexões de 4 pinos, 8 conexões para 5 pinos, né, que é para o SATA, os periféricos SATA, e tem mais 4 conexões PCI Express, que é o 8, que é o 6 mais 2 pinos, tá? Então essa aí, as características da nossa fonte. A gente falou para vocês aí bastante especificação, as características da fonte para você poder comprar uma fonte boa, né? E é isso aí. Bom, pessoal, tá aqui a nossa fonte, tá? Uma fonte GX 750, né? Uma fonte de 750 watts da Cougar, tá? Ela tem 5 anos de garantia, né? E ela a certificação dela é 80 Plus Gold, tá? É a fonte Gold. Tá aqui a tabela de especificação, aquela que a gente já passou para vocês no vídeo anterior aí, né? Então agora a gente vai fazer a abertura da nossa caixa, tá? Abertura da caixa. Tá aí, tem mais algumas instruções, gráfico de eficiência, estabilidade, né? O nível de ruído, né? A durabilidade, algumas informações a mais na caixa aí. Vamos lá fazer a abertura da nossa caixa. Aqui ela vem muito bem empacotada, né? Ótima proteção aí para a fonte. Aqui a sua espuminha, nossa nota fiscal. Tá aqui. Aí. Aqui tem um. Vamos ver o que é isso aqui. Aquelas informações lá de as características da fonte, né? A garantia. Aquele folheto que todo mundo recebe e ninguém lê. É isso aí. Aí. Tem vários idiomas, né?
falando sobre as características da fonte, tá? Vamos lá para o que interessa. Cabo de força. É o seguinte, essa fonte é uma fonte de 750 watts, tá? Então o cabo de força ele tem que ser um cabo bom para isso, tá? Tem muito cabo de mercado aí em que os fios internos são muito finos, tá? E pode trazer problema. Então assim, se eu tiver que algum dia substituir o cabo dessa fonte, eu tenho que correr atrás de um cabo bom, um cabo realmente de qualidade, tá? Ele tem aí as certificações dele, no próprio cabo. A serigrafia aqui informa sobre, é um cabo de 77, deixa eu ver aqui direitinho, que eu não estou mal de ler, 75 milímetros, ponto, 0,75 milímetros, né? 0,75 milímetros, tá? Então esse aqui é o cabo que veio junto com a fonte, né? Ela tem um dessecante aqui dentro, né? Aqui ainda ela tem um saquinho de parafusos, os parafusos para fixar ela no gabinete, né? O que nós temos aqui? Desse lado aqui a gente não tem mais nada. Aqui está a nossa menina, fonte, aqui a fonte, vou deixar aqui do lado. Vamos ver o que mais a gente tem aqui na caixa. O jogo de cabos, tá? Esse é outro detalhe, quando a gente compra fonte modulada, né, ou seja, os módulos desconectados, né, tem muita fonte por aí que não acompanha os cabos. Aí tem que sair comprando cabo por cabo, tá? Eu preferi comprar já a fonte com os cabos, porque a gente tem certeza da qualidade que vem, que acompanha a fonte, tá? Aqui na caixa não tem mais nada. Deixar a caixa aqui de lado. Vou voltar para cá, né? Vou voltar para cá e ver a fonte. Eu vim com uma proteção, né? Aí, que bonita. Ela é uma fonte extremamente silenciosa. Você viu o ventilador dela aqui? Tem várias hélices, várias, né? E aqui a gente tem a chave liga e desliga, proteção aqui, informando informações, mais características da fonte, né, falando tudo aquilo que a gente já falou, tá? Aqui a fonte da Cougar e aqui estão as conexões dos cabos, né? Ó, as conexões dos cabos SATA, dos cabos periféricos, né? Os cabos SATA periféricos, aqui os 6+2 pinos, os 4+4 de CPU, o SATA para periféricos, tem da motherboard, né? Isso aí, vamos ver os cabos. Vou deixar a fonte aqui. Vamos ver os cabos. Então é isso, esse aqui é o cabo da motherboard, né? O 24, é o 20+4, né? É o 20+4. Nosso cabo da motherboard. Pino pra caramba aqui. Esse aqui são os outros, ó, os cabos SATA. São as conexões do SATA, né? Tem aquele outro conector que é o
conector para disquete, conector para aquela unidade de CD, DVD antiga também. Esse aqui é mais cabos aí para você alimentar. Esse aqui é o CPU, tá? Esse é o CPU. Esse aqui é o PCIe, PCI Express, tá? PCI Express. E aqui mais PCI Express. Esse aqui é o 6+2, tá? Então é isso. Vamos partir para a montagem dentro do nosso gabinete ali, tá? Bom, então aqui está a nossa máquina, tá? É uma máquina i5, uma fonte de 200 watts, tá? Ela não tem basicamente nada, é só motherboard e um HD aí, tá? A gente vai fazer a parte de retirada dessa fonte e vamos colocar a outra fonte aqui, tá? Vamos lá. Ela já está desconectada da tomada, certinho. Agora é só retirar tudo. Está tudo desconectado. Essa é a organização das fontes normais, as fontes padrão antigas aí, tá? Essa é a organização que a gente encontrou dentro da máquina. Vou deixar de lado. Então, vamos fazer a conexão da nova fonte. É isso aí. A gente vai deixar o ventilador para baixo, né? Claro, não pode deixar o ventilador lá para obstruir lá no gabinete. Uma coisa é que assim, colocando essa fonte aqui, essa fonte aqui depois vai ficar ruim de conectar o cabo da motherboard ali, que ele é meio rígido, tá vendo? Vou ficar com pouco espaço. Então eu vou optar por já colocar a fonte com o cabo aqui. Outros cabos que eu vou precisar. Aí depois os outros já são mais flexíveis, já dá pra colocar. Vou tirar a fonte de novo. Vou tirar a etiqueta dela aqui, né? A etiqueta que ela vai atrapalhar ali na colocação. E colocar o cabo. Tá aí. Tá muito bem conectado, tá? Talvez esse aqui for o melhor lugar que eu achei para ele passar, então ele vai ficar assim, né? No máximo depois a gente dá uma puxadinha nele para cá, conforme a placa entrar aí. Mas é isso, tá montada a nossa fonte ATX 750 watts da Cougar no nosso gabinete.
Vou fazer mais a conexão. A gente tem aqui um HD SATA, né? E ali a gente tem uma unidade de DVD também SATA, né? Então vamos deixar esses dois ligados também. Vou ter que pegar um cabo SATA aqui. Um cabo para alimentação de módulo SATA. Vou colocar na nossa motherboard, na nossa fonte. É muito fácil de colocar esses conectores. A organização aqui vai ficar boa, hein? Fica boa mesmo. Depois a gente dá um tapa na amarração dos cabos e tudo mais, né? Aqui. Então tá aí, conectei o HD SATA, conectei a alimentação na unidade de DVD. Agora vou conectar o cabo de dados. Aí, conectado, bonitinho. Então a gente vai ligar aqui o cabo da CPU, tá? A alimentação da CPU. Eu já conectei ele aqui na fonte, né? Que a gente vai separar porque o pino da motherboard aqui ele tem 4 pinos, né? Esse cabo ele deixa a gente separar para conectar só os 4 pinos. Aqui. Acho que vou passar por baixo ali, fica melhor. Passar por baixo desse cabo aqui. O cabo do motherboard vai dar apoio para esse aqui. Aqui, ó. Aí. É isso aí. Cabo de alimentação motherboard, cabo dos periféricos, o HD e o DVD. Então agora o próximo passo aí seria o sistema de ventilação, né? Colocar mais um cooler ali na frente, que é para jogar o ar para dentro, e esperar pela nossa placa de vídeo. Então é isso aí, gente. Ligamos a nossa máquina e, como mencionado antes, a fonte é extremamente silenciosa. Quem está fazendo barulho aqui é esse HD. Tá? Esse HD já não está muito legal não, está muito católico. A fonte, ela acho que nem ligou o ventilador ainda, né? Dela.
É isso aí. Sistema ligado. Agora vai ficar em observação aí, a gente vai deixar ligado 24 horas direto. E vamos ver como é que se comporta aí durante o dia. Então é isso aí, rapaziada. Como vocês podem ver, a gente falou sobre a fonte GX de 750 watts. A gente falou sobre as especificações dela. A gente te mostrou montando ela, a gente preparando a nossa mineradora aí. Colocamos a primeira fonte. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre a placa de vídeo. A gente vai mostrar para vocês as especificações da placa de vídeo, porque a gente escolheu essa placa de vídeo, né? E aí a gente vai estar lançando vídeo também, fazendo as configurações no software para começar a minerar, tá? E a gente vai estar postando todo dia como que a máquina está se comportando, quanto que ela está minerando por dia lá no Instagram. Então segue a gente no Instagram lá, RN Tecnológico 10, tanto no Instagram como no Facebook. E você que quer aprender a montar o computador também, ou até mesmo uma rig assim, então se liga nesse recado que eu tenho para você. Você que está assistindo esse vídeo provavelmente cansou de gastar dinheiro com manutenção do seu computador. Venha participar desse curso aqui que você vai estar fazendo a sua própria manutenção. É isso aí? É isso aí, vamos lá! Vamos lá aprender sobre hardware, sobre software, montagem de computador, manutenção preventiva, instalação de software, qual que é o melhor computador para game, qual que é o computador para usar em casa no dia a dia. É isso aí! É isso aí, você vai poder montar o seu próprio computador sem gastar aquele absurdo de dinheiro e deixar aquele computador ótimo para você. E além disso, você vai poder ganhar dinheiro com isso. Quer saber como? Então participa desse curso, então e clica em saber mais. É isso aí! Venha!